Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alexandre Brito, daqui do nosso canal de finanças. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, o tema de hoje, é com respeito a essa questão da mentalidade. Como que a mentalidade nossa, ela afeta muito o nosso comportamento, se nós vamos gastar mais, poupar ou investir mais, né? E um livro que eu li um tempo atrás e que ainda recordo de algumas questões que eu achei muito interessante, inclusive recomendo, é um livro bem pequeno, de 176 páginas ou 200 páginas, bem pequeno mesmo, chama Os Segredos da Mente Milionária. O que esse livro traz? Basicamente, ele traz uma ideia de como que a nossa mente funciona, né? Ele traz uma ilustração do termostato, né? Então, por exemplo, se nós estamos programados, né, com respeito ao que vamos ganhar, por exemplo, vamos ganhar ali R$ 2.000, por exemplo. Quando passarmos desse valor, a tendência de gastar todo esse valor basicamente é muito alta. E se nós também ganhamos menos do que o valor que estamos já na nossa cabeça, no nosso subconsciente ali, a tendência também é fazer renda extras até chegar no valor que o nosso subconsciente está trabalhando. E como que ele entendeu isso, né? O autor desse livro. Ele entendeu isso fazendo pesquisas com várias pessoas. E as pessoas relataram para eles que muitas das coisas que afetam a vida dela é as coisas que aconteceram na infância. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com o dinheiro, gastam muito mais do que ganha, não conseguem poupar e acabar investindo devido às crenças limitantes que foram colocados na vida dessa pessoa, ou talvez discussões que tiveram nas famílias, né? Coisas que limitaram a mente dessas pessoas. Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, de coisas que as pessoas acabaram ouvindo, por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal, né? Ou talvez não temos dinheiro para isso. Então sempre ouviu esse tipo de situação, de frases, que fez com que essas pessoas se limitassem a um determinado valor, elas não conseguem agora fazer as coisas do dia a dia que gostariam de fazer. Então, vive sempre apertadas porque não consegue poupar e nem investir para ter uma vida mais controlada, né? Nem fazer uma reserva de emergência ou algo do tipo. Qual que é o problema? O problema, basicamente, é o subconsciente. E isso foi programado quando? Na infância. Então, na infância, a pessoa ouviu todo tipo de situações ali no dia a dia dela e aquilo foi programado para ela. Então, aquele tipo de situação agora passa a ser uma dor para ela no dia a dia. Mas como que ela pode sair desse tipo de coisa, né? Porque se foi programado na infância, então, de certa forma, se torna um pouco difícil, concorda? Bom, basicamente o que o autor desse livro traz para nós, né, é que nós temos que fazer uma conscientização. O que é isso? É entender essas crenças. O que aconteceu na infância, em determinado momento de minha vida, que aquilo agora me impede de fazer uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tinha um costume de ver ali os pais gastando todo o dinheiro que ganhava, a tendência é que ela também faça o mesmo. Então, como que ela vai mudar isso? Conscientizando. Então, ela vai entender que os pais dela faziam isso e agora ela vai tentar mudar. Tentar não, ela tem que mudar esse tipo de comportamento. Se ela vê que ela está indo fazer o mesmo com o dinheiro dela, a primeira coisa é, opa, peraí, eu estou repetindo o mesmo processo que meus pais, que meus avós, que meus tios faziam. Então, é parar e começar a fazer diferente, tá? Então, basicamente, é essa questão. Então, a causa raiz, às vezes, é a programação de determinada situação quando na infância ou na adolescência, e agora é conscientizar. Conscientizou, agora é passar a agir, né? Então, basicamente, foi isso que o autor traz para nós e que a gente achou muito interessante. Então, essa questão de mentalidade, voltando ao que a gente está falando, tem muito a ver com o que aconteceu na nossa infância, né? Então a gente passa a agir da mesma forma, tá?
Então, como que a gente pode resolver esse problema? Qual que é a solução? Basicamente, pensar agora de uma forma diferente, uma forma poupadora, né? Então, quando isso acontece, nós temos que pensar, opa, peraí, o que que eu posso fazer diferente? Né? Assumir as responsabilidades. Se a pessoa foi lá, fez uma compra impulsiva, ela tem a tendência de culpar alguém, né? Ou talvez, eu estava perto de um amigo, de um colega, e ela fez eu fui lá e comprar aquilo. Fui no mercado com determinada pessoa e não poderia sair sem nada. Mas se aquilo não estava no seu planejamento, se você realmente queria mudar, entendeu que tem que mudar a forma de pensar, então você tem que ser firme com o seu pensamento, com a sua mentalidade e agir, né? Se fez errado, né? Se não conseguiu, se autorresponsabilizar, né? E mudar aquela maneira de pensar anterior. Qual era a maneira de pensar? Culpar o outro. Eu estava lá naquele momento, a pessoa me fez comprar aquilo. Mas não, a pessoa não te fez comprar, ela não te obrigou, ela não colocou uma arma na sua cabeça para você realmente comprar, ok? Também outra questão aqui também, que é muito interessante, é passar a criar fontes de renda diferentes, né? E não só criar rendas para pagar contas, mas criar rendas para ter uma vida mais confortável, né? Talvez passar a poupar, passar a investir, ter uma reserva de emergência, que com certeza isso vai fazer com que a pessoa mude a forma de pensar e saia daquela zona de conforto, o termostato que a pessoa já tinha sido programada. Então, assim, ela vai fazer com que ela reprograme a sua mentalidade. Outra questão também que é muito importante é ser grato por aquilo que a pessoa tem, enquanto não pode ter coisas melhores, né? Então, se a pessoa tem já o suficiente, tem a roupa, o carro, a casa, né? Ou se nem não tem ainda, mesmo que ainda não conquistou tudo o que a pessoa queria, mas ser grato com aquilo que tem e não desejar aquilo que as pessoas têm, né? Evitar a inveja. Isso vai ser muito importante, porque muitas vezes os pensamentos de nossos antepassados são pensamentos assim, de inveja. A pessoa tem aquilo porque ela fez aquilo, ou ela roubou, ou ela foi um político, ou algo do tipo. Mas não, a gente tem que pensar diferente. Desejar sempre o sucesso do outro e correr atrás do que realmente importa para nós. Outras coisas também que nós podemos pensar, que as anotações que eu fiz, né, é com respeito a admirar pessoas que foram bem-sucedidas. Então, nós temos vários exemplos de pessoas bem-sucedidas. Nós podemos colocar isso também como exemplo e seguirmos os passos. Claro que isso não quer dizer que as pessoas vão 100%, seguindo 100% os passos, vão atingir os objetivos, mas observar os comportamentos e observar a forma da mentalidade dessas pessoas faz com que a gente haja de forma diferente, encare cenários diferentes, tá? Então, basicamente, é esse o que a gente queria trazer aqui para o canal, né? Que nós possamos meditar, né, nessas ideias, né? Que o que afeta muito a gente é a forma como a gente pensa, e tenho certeza que esse livro pode também ajudar muitas pessoas. Vou deixar o link aí também da Amazon para vocês clicarem e ler. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Até o próximo vídeo aí do YouTube. Até mais. Tchau, tchau.